Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso Ritmo Cast, o seu podcast de arritmias. Na série de podcasts para médicos, eu recebo hoje o Dr. Cláudio Caetano, meu colega, para a gente conversar um pouquinho sobre arritmias ventriculares. Tudo bem, Cláudio? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Hoje o plano é ambicioso, né? É tudo que o médico precisa saber sobre extracístoles ventriculares, né? Eu não sei se a gente vai conseguir falar sobre tudo num vídeo só. Só o tempo vai dizer. Bom, se não der tempo, a gente falaremos em dois, né? Pode ser. Fazendo um trocadilho é um assunto palpitante, né, Cláudio? É um assunto complexo, né, Gustavo? A gente tem muita informação, né? Tem muita coisa nova também, né? Sobre arritmia ventricular, na verdade, né? Não exclusivamente sobre a extrasístole. Mas nos últimos anos, né, os métodos avançaram muito, né, tanto no que diz respeito à investigação, diagnóstico, tratamento também, né, nós tivemos muitos avanços recentes aí no que diz respeito a tratamento, e eu acho que só tem a acrescentar, na verdade, né, porque é um tipo de doença que muitas vezes passa despercebido, subvalorizado, e na verdade, os estudos mostraram que tem um impacto grande, assim, até no que diz respeito à mortalidade, né? Algo que era um pouco negligenciado antigamente pela cardiologia em si. Perfeito. E, de maneira geral, como que esse paciente aparece para a gente, Cláudio? Assim, em termos de sintomas, qual a população que é mais comum, né, a gente encontrar arritmias ventriculares? O sintoma não é tão claro, né? Eu acho que talvez esse seja o primeiro desafio. Quando a gente fala, inicialmente, hoje em dia, pelo menos, né, a gente fala em síncope, por exemplo, é natural que já se pense em algo de origem cardiogênica, né? E já se vai atrás de pesquisar arritmia ventricular, bloqueios atrioventriculares, assim por diante. As extrasístoles, elas normalmente não se manifestam dessa maneira. Síncope não é um sintoma muito clássico para isso. O que a gente vai ver, na verdade, muitas vezes são sintomas de palpitações, por exemplo, né? Isso às vezes se confunde com outras situações, como ansiedade, desidratação, estresse. Mas o sintoma clássico e o mais comum de todos são palpitações, né? A percepção de batimento irregular, a sensação de um batimento talvez um pouco mais forte que o usual, né? Muitos pacientes dizem isso, né? Se referem como sentem que o coração está batendo, ou sentem que o coração bate no pescoço, na orelha. Tipo, pacientes falam até que bate o coração no pé ou na mão, né? É a percepção, na verdade, do batimento cardíaco, né? O normal, assim, é o coração estar sempre batendo, né, de uma maneira regular, mas a gente não ter essa percepção, né? Então, o normal é que você não perceba que seu coração está batendo, né? Exatamente. Então, essa sensação, ela chama atenção. E uma coisa que eu vejo também muito comum, assim, queixa dos pacientes, muitos têm recebido muito paciente com uma queixa de angústia. Tem uma sensação de um mal-estar que ele não consegue descrever, né? Uma angústia. E você vai ver, tá ali gravando, né, algum exame, por exemplo, um eletro, vem a extrasístole e fala, doutor, senti aquilo essa sensação. Então, é um achado também, assim, que eu tenho observado em alguns pacientes. É bem frequente. Outro que tem dois que, na verdade, muitas vezes eles vêm em conjunto, né? Que é a dispneia, ou a sensação de dispneia, né? Então, o paciente ele vai referir, às vezes, que ele se cansa muito facilmente para fazer esforço, ou ele eu tenho uma sensação de cansaço sem fazer esforço, né? Em repouso, uma sensação que ele precisa respirar mais profundamente, né? E, tipicamente, a dispneia para esforços nos pacientes que têm densidades mais altas de extrasístoles, né? Seriam esses sintomas. Tem um artigo relativamente recente do Circulation que ele coloca como os 3 principais sintomas, né? Palpitação, dispneia e intolerância aos esforços. Esses seriam os principais. Mas no consultório, aí, a maneira como o paciente vai referir isso é muito variável, né? Depende de região, depende do nível, às vezes, cultural do paciente, né? De saber, às vezes, conseguir se expressar melhor ou conseguir, às vezes, não se expressar tão bem. E aí que a gente tem que ter discernimento para, às vezes, valorizar um sintoma como esse, né? Angústia, mal-estar, como sendo sintoma de arritmia. E essa percepção a gente vê ela de uma maneira tão subjetiva, né? Que às vezes a gente observa pacientes que têm 40, 50 extrasístoles, né, ao longo de um dia, super sintomáticos. E outros pacientes com metade do exame, 50% do exame aí,
com extrasístoles que não sentem absolutamente nada, né? Então, é uma possibilidade também o paciente não ter sintomas, né? Muitos, às vezes, têm altas densidades, né? Como você mencionou, não tem sintoma nenhum. E, às vezes, pacientes que vão desenvolver alterações associadas às extrasístoles, né? Desenvolver disfunção associada à arritmia e persistem assintomáticos ou com um sintoma que, às vezes, ele não consegue notar. E, às vezes, na verdade, ele vai perceber que ele tinha sintoma depois, né? Depois do tratamento, né? Se a gente tiver sucesso no tratamento, ele percebe que ele sim estava sintomático, porque ele passou a tolerar muito melhor os esforços, passou a dormir melhor, né? A fazer as atividades com mais liberdade. Perfeito. E assim, Cláudio, uma preocupação, né, para nós, né, médicos, cardiologistas, especialistas, uma vez que definiu, esse paciente realmente tem arritmia ventricular. Acho que o grande ponto ali, né, para a gente e aí, essa arritmia? Ela é uma arritmia que a gente chama, né, de benigna ou uma arritmia que traz risco de vida, uma arritmia considerada, entre aspas, maligna? Como que a gente faz essa divisão, assim? Como que a gente pode pensar nesses perfis de pacientes? A gente tem duas coisas que a gente vai ter que tentar entender, né? Primeiro são os sintomas, né? Tem alguns sintomas que eles sugerem quadros de maior risco, né? Então, se o paciente tem, por exemplo, palpitações, pneus esforços, mas junto com isso ele tem síncope precedida de palpitações, então é um sintoma que sugere um quadro um pouco mais grave. Demograficamente, tem pacientes que vão ser mais assim frequentes, né? O achado de extrasístoles, né? Nesse mesmo artigo, né, do Circulation de 2020, ele mostra que na maior parte da população a gente vai encontrar essas arritmias, né, extrassistolia, pacientes mais idosos. É um pouquinho mais comum em pessoas do sexo masculino, embora não houve diferença estatística, né, em relação a isso. Eu achava interessante que os hipertensos parecem ter mais arritmia, né? Talvez pelo estresse que a hipertensão gere ali no cardiomiócito, na parede do ventrículo, isso levando a remodelamento miocárdico, né? Isso provavelmente está relacionado, né? Pacientes com antecedente de cardiopatia, né? Infarto do miocárdio, doença de Chagas, obviamente, pela presença de cicatriz, eles vão ter mais arritmia. E pacientes com disfunção. Esses pacientes são aqueles que a gente deveria pensar. E aí, para isso, a gente vai precisar, talvez, de alguns exames complementares. No histórico, antes disso, né, antes dos exames, a gente sempre vai, né, por etapas, né, na consulta, né? Então, você identificou que o sintoma pode ser, você vai para o exame físico. Às vezes, no exame físico, a gente consegue notar uma irregularidade do pulso, né? Pulso regular, mas com falhas ocasionais ali que sugerem que o paciente possa ter extrasístole. Pesquisar também aí outros sinais, né? Sinais de congestão sistêmica ou pulmonar, né? Edema de membros inferiores, hepatomegalia, presença de estertores pulmonares, terceira bulha, quadros que possam sugerir um quadro de insuficiência cardíaca, além da própria história do paciente. Lembrar também de pesquisar a história familiar, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Na correria do dia a dia, mas é importante pesquisar, né? Porque pacientes com histórico de morte súbita familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, a gente pode estar lidando com arritmias de origem genética. E aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Abrir um leque grande. Um leque, né, grande de opções, exatamente. Perfeito. E aí você definindo, então, o paciente chegou com clínica ou até mesmo assintomático, fez o exame físico, às vezes notou uma certa irregularidade, né? A gente parte ali para uma investigação mais detalhada, né? A arritmia é algo que merece sempre ser investigado. Existe uma gama de exames, né, Cláudio? Geralmente a gente começa com o bom e velho eletrocardiograma de 12 derivações, né? Um exame que, apesar de ser um exame antigo, né? E se a gente for pensar, tem tanta coisa mais sofisticada, né? Mas não, é um exame muito importante em arritmia, né? O que a gente deve valorizar de achados no eletrocardiograma? Você olha o eletro antes de conversar com o paciente? Olha, eu vou ter que ser sincero que depende. Às vezes já chegam com o eletro na minha mão, eu dou aquela olhadinha de canto de olho antes de começar a conversa, mas o correto seria
Primeiro, né, uma boa conversa, uma boa anamnese, né? É um vício, né? No consultório, né? Normalmente o paciente chega ou com o eletro na mão, ou então a secretária traz o paciente e entrega o eletro do paciente na sua mão e o paciente vem junto. E a gente tem que já olha o eletro ali e já começa a raciocinar no eletro, às vezes antes de cumprimentar o paciente, né? Antes de falar bom dia, boa tarde, você já está vendo o eletro dele. E é um vício mesmo, né? Tem que se obrigar um pouquinho, às vezes, a deixar o exame de ponta cabeça ali virado para baixo. Primeiro, né, história, exame físico, antes de ver o paciente. Claro que muitas vezes o paciente já vem encaminhado, já vem com uma história, né, um encaminhamento prévio, ou então no consultório do especialista, a gente já vai muito direcionado, né, na maneira como a gente vai conversar com o paciente, tirar história, exame físico. Mas a boa prática médica sugere que a gente use um pouco do tempo, né? Na anamnese, né? No exame físico, né? Isso é importante até para construir um relacionamento com o paciente. O paciente usa de medicamento, né? Que isso influencia bastante. Influencia bastante muitos fármacos, né? Vão alterar, enfim. Exatamente. E aí depois a gente vai pro eletrocardiograma, né? Aí no eletrocardiograma tem alguns detalhes que são importantes, né? É lógico que se você for seguir ali a regra, né? Então a gente começa olhando ritmo cardíaco, frequência, onda P, morfologia de QRS, antes de tirar as conclusões. Tem alguns detalhes que vão ser importantes, né, no paciente com arritmia, principalmente quando a gente está falando aqui de arritmia ventricular, né? Então, nós vamos olhar muito para o QRS, não da arritmia, né? Primeiro olhar para o QRS original do paciente, né? O QRS sinusal ali, o intrínseco dele. Depois a gente olha para o que está alterado, né? Então, olhar primeiro para o QRS, avaliar se é um QRS estreito, né? Ou se é um QRS largo. Se for um QRS largo, se a característica do bloqueio de ramo é típica ou não, né? E pesquisar sinais de arritmias de origem genética, né? Então, vamos procurar ali por alterações que possam sugerir displasia de ventrículo direito, né, que possam sugerir miocardiopatia hipertrófica, que possam sugerir mesmo presença de pré-excitação ventricular, né, e olhar para o intervalo QT também é importante. Né? Que é meio negligenciado de maneira geral o QT, né, Cláudio? Exatamente. E se ficar na dúvida, medir, né? Pegar a reguinha, medir ali o compasso e fazer a medida. Quando a gente faz isso, a gente já descarta praticamente a grande maioria das doenças genéticas, né, ou congênitas associadas à arritmia. Tem algumas considerações, né, que o QT longo não se manifesta da mesma maneira durante as 24 horas, né, mas em linhas gerais isso vai ajudar bastante. O fato, às vezes, de estar normal não afasta, né, mas se vier alterado vai ajudar bastante a gente elucidar, porque realmente muitas vezes é dinâmico, né, essa alteração. Exatamente. Então, nisso o eletro ajuda bastante. Um outro detalhe também, né, do eletro é procurar sinais de infarto prévio, né? Perfeito. Cicatriz, né? Então, área inativa, presença de onda Q patológica ou ausência de progressão das ondas R adequada nas precordiais podem sugerir um infarto do miocárdio prévio e muda também o nosso raciocínio, né? Para onde a gente vai. Muita chance de uma arritmia com maior risco de ser maligna, né? E moldando o nosso raciocínio aí. Exatamente. Não, perfeito. E também outro detalhe do eletro que a gente pode avaliar, só que daí a gente já vai falar mais daí da extracisto. Então, primeiro ponto, né? Você olhou o eletro, viu fora da arritmia, o que ele tem, né? O que ele tem? Tem alterações estruturais, alterações que sugerem, né? Hidroeletrolíticas, enfim. Aí depois nós vamos dar uma olhada com detalhe ali, uma analisada com detalhe na arritmia, né? Na extracisto. Exatamente. O que daí nós precisamos considerar de importante nessa avaliação da extracisto? Aí tem basicamente duas coisas que são importantes, né? Primeiro, avaliar ali no eletrocardiograma de 12 derivações, né? Temos ali 10 segundos, né, de eletrocardiograma registrado, a quantidade de arritmias, né? Então, quantidade e maneira de apresentação. Se ela se apresenta, por exemplo, com acoplamentos distintos, ou se é sempre o mesmo acoplamento, né? Por exemplo, um bigeminismo ventricular. Então, você tem um batimento normal e um batimento extrasistólico, e esse padrão ele vai se repetindo, né? Ou um trigeminismo, né? 2 batimentos normais, um extrasistólico, e assim por diante.
Se esses batimentos eles são também pareados, né? Então 2 extrasístoles na sequência, ou com comportamento de taquicardia, né? 3 ou mais batimentos em sequência. Outro aspecto interessante que a gente pode observar também é se tem mais de uma morfologia, né, das extrasístoles. Então, a presença de mais de uma morfologia normalmente vai ser verificado em pacientes com disfunção, com doença miocárdica. A presença de uma morfologia única nós vemos de maneira mais frequente nos pacientes com extrasístoles e coração normal, embora não seja exatamente uma regra isso. E, por último, a gente pode ter uma ideia da densidade também de extrasístoles se no eletro de 2 derivações a gente tiver muita ectopia, né? Então, aí a gente levanta a lebre para os outros, né? Para os outros métodos que a gente pode usar para investigar. Lembrando que a gente está falando assim de um paciente de consultório, né? Sim. Porque em hospital é um pouco diferente, né? Muitas vezes vai ser chamado para avaliar um paciente no hospital, então, além do eletro, é importante colocar isso que você falou de exames laboratoriais, principalmente, porque a maneira de se apresentar pode ser diferente, né? Então, um paciente com distúrbio eletrolítico grave, dentro de uma terapia intensiva, paciente com doença renal, muitas vezes ele pode ter arritmias ali naquele momento, mas a arritmia não é o problema clínico, talvez, desse paciente, né? Ele está tendo uma quantidade maior, talvez, de arritmia ventricular, porque tem um distúrbio de potássio, por exemplo, né? Então, uma hipocalemia, uma hipercalemia. Existe risco, né, com isso, porque essas extrasístoles, numa vigência de um distúrbio eletrolítico, podem desencadear comportamentos graves, né, como taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e parada cardiorrespiratória. Mas o objetivo não é se concentrar na extrasístole, né? Se você ficar concentrado ali na extrasístole, você negligencia o problema clínico principal do paciente, que talvez esteja em outro, e até em outro sistema orgânico, por exemplo, como o rim. E nesse eletro de 2 derivações, Cláudio, é possível a gente ter pista ali da localização dessa arritmia e até, dependendo da localização, a gente pensar se estamos diante de uma arritmia, né, de maior risco? É possível até pensar, baseado no eletrocardiograma, se é uma arritmia típica de coração normal, por exemplo, né? Então, para isso, a gente vai precisar olhar muito ali para o eixo elétrico do QRS da extrasístole, né? Então, se o eixo indica que a arritmia vem de cima para baixo, muito provavelmente nós estamos lidando com uma arritmia de via de saída, né? Pode ser tanto à direita quanto à esquerda. Classicamente, as arritmias de via de saída de ventrículo direito, né, são as arritmias que têm o eixo inferior, então elas vêm de cima para baixo, elas vão ser positivas na derivação D1, né? D1 tá aqui no braço esquerdo, né? Então elas saem da direita para a esquerda e por isso o eixo elétrico delas é positivo em D1 e positivo também nas derivações inferiores, né? D2, D3 e AVF. A variação da progressão precordial vai ser diferente dependendo de onde ela vem no anel, né? Então, se ela vier, ela pode sair lá da região anterior, por exemplo, do anel pulmonar, pode sair da região posterior, do septo, da parede lateral. Isso vai mudar um pouquinho a posição. Então, normalmente, as extrasístoles de via de saída, elas costumam ser associadas a coração normal. As extrasístoles que vêm da ponta, né, que vão ter um eixo invertido em relação às extrasístoles de via de saída, elas podem ser associadas à doença, mas tem uma particularidade ali que são as extrasístoles que vêm dos fascículos, né? Que às vezes podem se manifestar como taquicardia, são as TVs fasciculares, né? São muito comuns em pacientes jovens com coração normal, e elas têm aquela morfologia clássica, né? Que é bloqueio de ramo direito com o eixo para cima, né? E às vezes, a gente já viu isso muitas vezes, o paciente tem a extrasístole dali, ele só não faz a taquicardia ventricular, mas tem a extrasístole daquele ponto também. Então, tem essas particularidades. A gente vê o quão importante, quantas informações um eletro de 2 derivações trouxe, né? Exatamente. Aí você avaliou o paciente, queixa de palpitação, fez eletro, tem extrasístole, conseguimos avaliar tanto a ativação intrínseca dele, né, e afastar já um monte de cardiopatia, ou canalopatia, enfim. Avaliamos uma provável localização dessa arritmia, né?
já são detalhes um pouco mais avançados de eletro, né? Vai acabar provavelmente mais o cardiologista ou especialista em arritmia, né? Avaliando isso. Mas a gente tem vários outros exames aí para ajudar, né, Cláudio? Na nossa estratificação de risco, né? Desse paciente. Principal ponto é acho que a gente estratificar, né, esse risco dessa arritmia. E nós temos tanto exames que vão nos dar informações ainda mais específicas, né, sobre a parte elétrica em si, como, por exemplo, né, uma gravação mais prolongada, um Holter de 24 horas, por exemplo, quanto exames de imagem que são fundamentais também para somar aí nessa investigação. Tá? Então, como a gente começou falando do eletro, vamos, acho que seguir o raciocínio falando então do Holter, né, que também é uma análise elétrica, né? O que deve ser valorizado no Holter de 24 horas? O Holter, ele vai dar uma ideia do burden da arritmia, né? Então, do fardo, de quanta arritmia o paciente ele tem, né? Então, se a gente for olhar ali no Holter, né? Esse traçado aqui de baixo, né? Um traçado de Holter. O paciente fazendo um momento ali de trigeminismo ventricular, né? Então, ele tem 2 batimentos normais e um batimento ali que o sistema do Holter normalmente ele colore em vermelho, né? Para que a gente possa diferenciar ali o batimento ventricular. Então, a ideia é quantificar mesmo, né? E avaliar todos aqueles comportamentos que a gente inferiu pelo eletro, né? Então, se é uma estatística isolada, se ela faz comportamentos, às vezes, de estatísticas pareadas, taquicardias, assim por diante. E tem... Então, talvez assim, se a gente fosse escolher, né? Eu tenho 3 exames para fazer. Né? A gente começa pelo eletrocardiograma sempre, o Holter, para avaliar a arritmia, e um exame fundamental é o ecocardiograma. Né? O ecocardiograma, ele talvez seja aí o grande exame para nós, para que a gente possa começar a raciocinar em cima do coração mesmo do paciente. Né? Porque se o ecocardiograma for normal, a gente tem um caminho para seguir. Se o ecocardiograma mostrar a presença de disfunção ventricular, aí o caminho é diferente. Né? Então, até o quão agressivo nós vamos ser com o tratamento, ele se baseia muito nesses 2 pontos, né? No Holter, né, para avaliar a quantidade de arritmia, e no ecocardiograma, para avaliar a presença de disfunção. E explorando um pouco mais esses exames, Cláudio, eu vejo uma grande divergência na literatura com relação à densidade da arritmia em ser algo potencial para causar disfunção, né? Então, se vocês têm muita extrasístole ventricular ou arritmias, né, taquicardia ventricular, em tese, esse paciente tem um risco maior de fazer disfunção. Né? Às vezes a gente vê dados conflitantes na literatura, né? 10%, 14%, 15%. Acho que daí vai um pouco de cada, né, prática e de cada especialista. Você costuma utilizar alguma densidade em específico para se preocupar mais com esse paciente? Eu fui atrás disso, tá? Não foi combinado, tá? Eu sabia que você ia perguntar isso, então eu fui atrás disso. Porque é uma coisa importante mesmo, né? A gente trabalhava, até alguns anos atrás, com 20%, né? É o número mágico, porque na verdade escolheu ali 20% e colocava 20% como marcador de gravidade para o Holter. Né? A literatura varia bastante mesmo. O que parece ser mais constante na literatura é que densidades acima de 16% aumentam o risco de desenvolvimento futuro de disfunção ventricular em até 5 anos. Né? Abaixo de 16%, o risco parece ser menor, embora ele exista. Né? Então, as fontes variam, tem fontes que colocam valores até acima ali de 20% como um marcador, talvez, ali de risco para disfunção ventricular e progressão de doença, surgimento de outras complicações das extrasístoles. E tem um dado interessante, é que as diretrizes atuais, né, tanto americana quanto europeia, elas são bem mais restritivas com relação à quantidade de arritmia. Elas colocam 2 marcadores, 5% e 10%. Então, abaixo de 5%, o risco seria pequeno. Entre 5% e 10% é um risco intermediário. Talvez a gente possa ser um pouco menos agressivo no tratamento. E acima de 10%, o que as diretrizes indicam é que a gente sempre deveria buscar tratar esse paciente. Perfeito.
Depois nós vamos comentar, né, adiante com relação ao tratamento. Mas esses pacientes, então, com uma densidade maior, nós vamos ter uma preocupação, né, em resolver, em reduzir essa densidade de arritmia. E aí são conceitos diferentes, né? Às vezes você pode ter uma arritmia que é uma arritmia benigna, que a gente chama de benigna. Então, aquela arritmia que, por si só, não é uma arritmia que causaria um risco aumentado de morte súbita. O risco daquele paciente é igual ao da população geral. Uma arritmia de via de saída, por exemplo, né? Extracísio de via de saída de ventrículo direito num paciente com coração normal, né? Perfeito. Só que ela pode ser tão frequente, né, com uma densidade tão alta, a ponto de ocasionar, né, uma disfunção ventricular. Exatamente. Então, são conceitos, né, distintos aí que devem ser considerados. Tem um ponto importante também, né, que a gente não mencionou, é que os exames eles estão avançando bastante, né? E muitas vezes exige de nós, né, clínicos, né, ali no consultório, no hospital, escolher mais ferramentas para tentar identificar um pouco melhor, estratificar um pouco melhor o doente, né? Como a ressonância magnética, por exemplo, né? Então, hoje em dia, talvez não seria muito correto nós pararmos no ecocardiograma, né? Talvez o eco ele não traga todas as informações que a gente precise para avaliar corretamente o paciente com extrasístole. A ressonância, sem dúvida, a gente vê cada vez mais a aplicabilidade dela em vários setores, né? Mas assim, na parte de arritmia tem sido muito importante, né, Cláudio? Tem algumas regiões que não são bem avaliadas pelo ecocardiograma, né? Por exemplo, se você suspeita que aquele paciente possa ter uma displasia do ventrículo direito, é interessante uma ressonância, né, para uma avaliação mais detalhada. Região apical também não é muito bem vista pelo eco, apical, né? Então, às vezes, se você suspeita ali de uma miocardiopatia hipertrófica apical, né, pelo eletrocardiograma, ele vai levantar essa hipótese, né? Ou endomiocardiofibrose também, que às vezes pode se manifestar. Pacientes com miocárdio não compactado, muitas vezes o ecocardiograma não consegue visualizar isso, e são todos diagnósticos que a gente vai usar a ressonância para isso, né? E a ressonância mostra também muito bem cicatrizes, né? Seja de infarto, mas principalmente de miocardite. Então, se o paciente tem histórico, talvez, de um quadro infeccioso prévio, que não ficou muito bem definido, e depois disso ele começou a ter sintomas associados a extrasístole ou até mesmo de insuficiência cardíaca, a ressonância ela é um exame mandatório, né? Mesmo que o ecocardiograma não mostre nada, porque a gente pode detectar ali cicatrizes mesocárdicas ou mesoepicárdicas que são sugestivas de miocardite prévia. Perfeito. E isso teve um boom, né? Não sei se você observou isso também pós-pandemia. O número de ressonâncias que eu tenho pego com cicatriz relacionada a uma miocardite prévia, seja por Covid ou seja por outra etiologia viral, sim, tem sido bem frequente. Né? Bem frequente mesmo, né? E tem algumas outras coisas que são mais recentes que a ressonância tem mostrado um papel. Eu acho que dá pra gente destacar duas coisas, né? Que são nos pacientes com prolapso mitral. Muitas vezes pacientes são negligenciados porque prolapso mitral é muito comum. A gente vê prolapso no ecocardiograma. E esses pacientes, eles necessariamente precisam ser avaliados com Holter de 24 horas. Porque a associação de prolapso de válvula mitral, mesmo sem degeneração, né? Prolapso no eco, mas arritmia ventricular complexa no Holter é marcador de risco de morte súbita nessa população. E esses pacientes deveriam receber beta-bloqueador, né, como a primeira linha ali de tratamento, e acompanhamento regular com Holter, ecocardiograma, talvez a ressonância para excluir outras causas associadas. E uma entidade relativamente nova, que a gente tem ouvido cada vez falar mais, é a disjunção do anel mitral, né, que é a separação ali do miocárdio ventricular próximo à região basal lateral ali do anel mitral durante a sístole, né? Então o miocárdio ele se afasta do anel mitral. E isso parece estar relacionado com morte súbita também, aumentar o risco de arritmias ventriculares daquela região e taquicardia ventricular com morte súbita. Tivemos um caso recente que implantamos, né, desfibrilador num paciente com disjunção do anel mitral e arritmia ventricular complexa. Exatamente. Então, bem esse cenário. E a gente só consegue ver isso pela ressonância, né? A gente não consegue avaliar isso corretamente. Muitas vezes o ecocardiograma não vai mostrar isso para nós. Então, num cenário ideal, né, se a gente pudesse para todos os pacientes
talvez seria ter o eco e a ressonância. Sim. Né? Seria o cenário ideal. Sabemos que às vezes existem limitações, até por questão de custo. Sim, exatamente. Né? Mas é um exame que está cada vez mais acessível também, né? E às vezes a gente encontra, né? Algumas vezes a gente encontra pacientes com arritmias de via de saída, por exemplo, que são classicamente associadas a coração normal, e cicatriz de miocardite, né? Ali na ressonância, que nada tem a ver com um achado de exame, com a arritmia, exatamente, com um achado de exame. Isso é importante diferenciar para o tratamento, né? E uma última coisa, talvez, né? Não última, mas uma última coisa muito importante é sempre descartar a isquemia, né? Nos pacientes com arritmia ventricular. Seja arritmia simples, monomórfica, né? Tem até uma lenda, assim, né? Que aqueles erros que vão se perpetuando no ensino médico, né? Que paciente que faz extrasístole monomórfica ou taquicardia ventricular monomórfica não tem isquemia. Isso não é exatamente verdade, né? Embora a arritmia polimórfica seja mais frequente no paciente com isquemia e com disfunção, pacientes com isquemia fazem também arritmia monomórfica, né? Então é importante a gente descartar isso, né? E aí a gente entra num outro cenário, né? Que é a investigação de isquemia no paciente sintomático ou não, classicamente sintomático de isquemia, né? Teste ergométrico, angiotomografia de coronária, cintilografia e até mesmo coronariografia, para descartar isso dependendo dos achados de cada exame. Mas é prudente alguma avaliação de isquemia a gente fazer. E tem um detalhe, né, Gustavo, que é do teste ergométrico, né? Sim. Que a arritmia ventricular, que tem aquele comportamento de janela de frequência, né? Então o paciente começa ali no teste ergométrico, a densidade de arritmia talvez aumente um pouquinho e depois ela é completamente suprimida durante o teste. Isso é muito sugestivo de arritmia ventricular benigna, né? Coração normal. Agora, a arritmia que persiste aumentando a sua complexidade conforme o esforço progride, talvez a gente não esteja falando de um quadro tão benigno assim, né? A gente pode estar em frente a uma canalopatia, talvez, uma arritmia de origem genética ou mesmo um quadro isquêmico. Perfeito. Cláudio, eu acho que de métodos, né, de investigação, métodos diagnósticos, né, a gente abordamos os principais. Eu separei duas figuras aqui, Gustavo, que eu queria mostrar, que não sei assim para a maior parte dos colegas que são eletrofisiologistas, mas eu durante a formação eu tinha uns pesadelos com esse tipo de figura aqui, né? Costuma causar pelo menos uma ansiedade, né? Um pouco de ansiedade, sem dúvida, né? Então, é só para a gente ter uma ideia, na verdade, né, de que esse assunto não é tão simples assim, né? Quando a gente olha só para o eletrocardiograma, né, fala só eletrocardiograma, mas olha a quantidade de informações que o eletrocardiograma ele nos ajuda para localizar a extrasístole, como a gente comentou, né? Então aqui a gente tem uma visão do anel fibroso, né, cardíaco, né? Então ali em cima o anel pulmonar, aqui no centro, né, o anel aórtico com as cúspides coronarianas esquerda, direita e a cúspide não coronariana, que é uma estrutura mais posterior, e os anéis tricúspide e mitral, né? Tricúspide à direita, mitral aqui à esquerda com o seio coronário. E de todas essas regiões a gente pode ter ectopias, né? Então a gente pode ter ectopias ventriculares lá da via de saída do ventrículo direito, né? Parede livre, região septal, região posterior. Lembrando que a gente tem relações anatômicas muito próximas com territórios de tronco de coronária esquerda, né, e cúspide coronariana, tanto direita quanto esquerda, nas ectopias de via de saída de ventrículo direito. Quando a gente passa para as ectopias de via de saída de ventrículo esquerdo, é um pouco mais difícil, né? Fica um pouco mais complexo, porque a gente está falando de extrasístoles que podem vir da região de cúspide coronariana ou não, né? E ectopias que podem estar abaixo ali da cúspide ou numa região que a gente chama de summit, né? Que é uma região difícil da gente conseguir abordar, que ela envolve ali as regiões próximas à cúspide coronariana esquerda, a região terminal final lá do seio coronariano, a gente consegue chegar por lá quando a gente vai fazer a ablação, né? E regiões que às vezes a gente não consegue acessar de jeito nenhum, né? E outras regiões que podem ser foco, né, de arritmia. E cada um desses locais tem características eletrocardiográficas distintas, né? Tem algumas que são clássicas para o eletrofisiologista, né?
a extrasístole de continuidade mitro-aórtica, né? Que é essa região aqui entre o anel mitral anterior e a região da válvula aórtica, né? Dá aquele padrãozinho M ali em V1, né, no eletrocardiograma. Então são coisas que a gente vai se acostumando a ver esses padrões com o tempo, né? Mas muitas vezes quando a gente vai para uma ablação, né? Aqui os outros lugares que podem ser foco, né? Músculo papilar, região de ponta de ventrículo. Então é sempre importante avaliar muito bem, né, essas regiões. Todo esse raciocínio vai nos ajudar a pensar, né? É uma extrasístole de coração normal? É uma extrasístole de coração doente? Às vezes eu tenho as duas coisas, né? Eu tenho um paciente com uma sequela de infarto, que tem uma extrasístole que vem ali daquela região da fibrose, e tem também uma extrasístole de efeito de saída. Sim. Ele pode ter as duas coisas, podem acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. Perfeito. Ou seja, bastante complexo e tem que ser muito bem avaliado antes de propor o tratamento, né, Cláudio? Inclusive, eu queria, acho que propor para a gente deixar esse bate-papo do tratamento para o próximo episódio. O que você acha? Pode ser. A gente deixa para a próxima, então. Então tá bom. Acompanhe aí na sequência. A gente vai postar a parte 2, né? Parte 2 de tudo que você precisa saber sobre extrasístoles ventriculares. A gente falou um pouquinho, né, Gustavo, aqui de manifestação clínica, um pouquinho de prevalência e métodos diagnósticos, né? Só isso já foi um bate-papo que rendeu bastante. Né? Perfeito. Obrigado, pessoal. Então, na próxima parte aí, no próximo podcast sobre arritmias ventriculares, vamos falar do tratamento das arritmias ventriculares. Parte 2. Até mais.